Salve Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sejam bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Nós então iremos iniciar hoje a meditação da introdução e do capítulo 1º do tratado. Antes, porém, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que nós recebemos desde segunda-feira e como que a principal pergunta que nós recebemos foi como funcionará essa preparação. Então, nós faremos a preparação da seguinte forma: a cada encontro, a cada aula que nós tivermos aqui no YouTube, estaremos meditando um capítulo. Hoje meditaremos a introdução e o capítulo 1º, mas a partir de segunda-feira, dia 19, a cada aula nós estaremos meditando apenas um capítulo. Então, vocês terão de uma aula para a próxima aula o tempo necessário para ler o capítulo seguinte. Para aqueles que ainda não conseguiram adquirir o tratado, nós já disponibilizamos tanto no Facebook quanto no grupo do WhatsApp o PDF, que aí vocês podem acompanhar também pelo PDF até poderem adquirir a versão impressa, que vai ser muito útil para a formação, porque como é uma leitura que tem esse intuito de ir modificando a nossa alma de dentro, né, uma mudança de dentro para fora, cada um tem o seu próprio livro, é muito importante para você às vezes ir grifando, anotando aquela parte que mais te tocou, aquela que você sentiu que você precisa se assemelhar mais a Nossa Senhora. Então, se vocês realmente puderem, adquiram o livro impresso, porque faz uma grande diferença na condução da preparação. Mas para aqueles que não têm condições de adquirir ou ainda não conseguiram adquirir, nós já disponibilizamos a versão em PDF, porque aí vocês não deixem de ler nem de acompanhar as aulas, porque senão vão ficar muito perdidos, né, ao longo dos nossos encontros. A outra pergunta também que a gente teve com frequência, e que apesar da gente também já ter falado isso no vídeo anterior, foi com relação às versões do tratado. Sim, gente, existem várias versões no mercado. Trouxe algumas aqui para vocês verem. Essa versão aqui que é da Lutador, da editora Lutador, a versão da editora Vozes, que é a que nós iremos utilizar, e a versão aqui da Paulinas e da Paulus em conjunto. E tem ainda da versão da Canção Nova, Arca de Maria, existem várias versões no mercado, né? Vocês podem adquirir a que vocês quiserem. A que nós utilizaremos aqui na nossa meditação é a versão da Vozes, mas fiquem à vontade para vocês adquirirem qualquer uma das versões. O conteúdo geral é o mesmo. O que vai mudar é a questão mesmo da tradução, mas o tratado ele é todo numerado, os parágrafos são numerados, então em qualquer uma das versões, os parágrafos vão ser os mesmos. Então, isso fica mais fácil de vocês acompanharem. Ou caso tenha alguma dúvida específica em um determinado parágrafo, é só mandar o número do parágrafo que a gente também consegue identificar em qualquer uma das versões, ok? Então, nós vamos dar início à nossa meditação. Hoje, então, nós vamos fazer a introdução e o capítulo 1º. E nesse material, nesse texto que nós vamos analisar aqui hoje, nós não vamos fazer a leitura propriamente dita, né? A gente espera que vocês tenham conseguido ler de segunda-feira até hoje, quinta-feira, esse primeiro capítulo. Nós vamos destacar aqueles pontos principais para que vocês consigam acompanhar a importância e tudo aquilo que o tratado quer ensinar. Então, o que é interessante a gente ver é que São Luís, já na introdução, ele vai destacar essa essência de Nossa Senhora. Quem é Maria, né? Se a gente fala em uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima, a gente tem que conhecer quem é essa Virgem Santíssima, por que ela é digna de devoção, né? Então, logo na introdução, no parágrafo 1º, São Luís vai dizer assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Esse primeiro parágrafo ele é a essência de todo o tratado.
como nós falamos, né, o porquê se consagrar no vídeo introdutório, Jesus Cristo, ele é o centro e o objeto final da consagração. Nós fazemos a consagração à Virgem Santíssima, mas é Jesus Cristo que é, na verdade, esse objeto final. Maria não quer que a consagração seja finalizada nela. Ao contrário, ela quer trazer os seus filhos, purificar os seus filhos, os santificar para apresentá-los a Jesus, para que todos nós tenhamos uma verdadeira comunhão com Jesus. Então, o objetivo final da consagração é essa comunhão de amor e a mais perfeita possível com Jesus Cristo. Então, já no primeiro parágrafo, São Luís vai deixar essa essência registrada. Se foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo, é por meio dela que ele reinará, porque que Deus Pai não revoga nenhuma atitude que ele já tomou. Se ele escolheu que Jesus viesse por meio de Maria, será por meio dela que ele operará toda a sua obra enquanto Salvador, ok? No segundo parágrafo também a gente vai ver aqui na introdução que existe uma expressão que também resume essa essência de Nossa Senhora, né? Aqui São Luís vai nos dizer que Maria permaneceu toda a sua vida oculta, que ela permaneceu humilde, que ela permaneceu, assim por assim dizer, escondida e secreta. E aí ele nos apresenta um termo que a igreja usa para descrever Nossa Senhora, alma mater, que é essa mãe escondida, essa mãe secreta que não quer aparecer. Em momento algum, o objetivo de Nossa Senhora é aparecer muito mais do que Jesus. Ela de forma alguma deseja aparecer. E tanto é que ela, uma das condições, né, que ela aceitou de ser a mãe de Jesus foi justamente essa, que ela vivesse no escondimento, que ela não realizasse nenhum milagre, que ela não proclamasse nenhuma palavra, que ela ficasse o mais oculta possível, para que somente Jesus aparecesse, somente Jesus brilhasse e somente a Jesus as pessoas seguissem. Então, na primeira parte aqui da introdução, a gente tem esses dois tópicos que são essenciais para a gente compreender quem é Nossa Senhora. Então, ela é essa pessoa escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e que de uma singeleza, de uma humildade tão profunda, ao se fazer escrava de Deus, pede para ele que ela seja escondida e oculta de toda a humanidade, que ela só se revele, que só o próprio Senhor a conheça. Aí no número 5, São Luís vai destacar: Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Justamente dessa questão do escondimento. Só verdadeiramente conhece Nossa Senhora a própria Trindade, né? Então, dentro da introdução, aí São Luís vai exaltar todas as glórias de Maria, vai falar que ela é rainha do céu e da terra, que ela é esposa do Espírito Santo, que os anjos ficam, né, ansiosos para que ela possa lhes dar alguma ordem. E aí ele vai destacando ao longo de cada item aqui dessa introdução, esses méritos de Nossa Senhora. E aí no parágrafo 10º, ele vai falar assim: ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. E vai dizer ainda no número 3, Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez, e também da segunda o fará resplandecer. Então, nós que cremos que Jesus há de voltar na sua vinda gloriosa essa segunda vez, se a primeira foi pelas mãos de Nossa Senhora, a segunda também será, porque é aquilo que eu falei, Deus não revoga nenhuma de suas ações. Se ele escolheu Nossa Senhora, por meio de Nossa Senhora, então, que ele consumará toda a história de Jesus, todo o seu senhorio, o seu poderio. Então, terminada a meditação da introdução, nós vamos dar início, então, à meditação do capítulo 1. Então, aqui neste capítulo, São Luís vai nos explicar a necessidade da consagração. Por que devemos nos consagrar?
E aí ele começa então esse capítulo destacando a diferença entre criador e criatura. Então ele mostra já nesse primeiro parágrafo do capítulo que Maria é uma criatura, que ela comparada a Deus, ela é um nada, ela é um átomo, que a grandeza e a majestade de Deus não podem ser comparadas com Nossa Senhora. Porém, de Maria para nós humanos pecadores, né, há um abismo colossal. Então nós não podemos olhar para Nossa Senhora de uma posição de cima. Nós temos que olhá-la de uma posição de baixo, porque ela foi a concebida sem pecado original. Ela é totalmente pura. Deus a escolheu e a preservou de toda mancha para que ela fosse a mãe do Salvador. Então, é óbvio que a igreja não nega que de Deus para Nossa Senhora existe um abismo. Maria é uma criatura, mas ela é uma criatura pura e perfeita, como São Luís já deixou claro na introdução. Mas de Nossa Senhora para os demais mortais, que são também criaturas, existe outro abismo intransponível. Então, nós, enquanto criaturas pecadoras, impuras, indignas de Deus, nós precisamos nos assemelhar a Nossa Senhora, que é a totalmente pura, a totalmente santa e a perfeita criatura diante de Deus. Então, ele vai deixar isso claro aqui no primeiro parágrafo desse capítulo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois só ele é aquele que é. Então, ele em momento algum coloca Maria como Deus. Ele não a eleva a um pedestal considerando Deus como um igual. Ele deixa claro a todo momento que Nossa Senhora é uma criatura totalmente dependente de Deus e que Deus nem precisava dela para realizar a obra da salvação, mas que ele quis precisar e que ele a escolheu para tal missão. Então, é uma questão de predileção da parte de Deus por Nossa Senhora. Então, se Deus a escolheu, se Deus a preservou de toda mancha, quem somos nós para questionar esses desígnios e a vontade de Deus? Então, ele já deixa claro nesse primeiro momento do capítulo essa diferença entre Deus, Nossa Senhora e entre o resto do mundo que somos nós, os outros humanos, as outras criaturas, né? Então, é isso que ele vai dizer. Já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, né? Como nós vimos na introdução, Deus não revoga as suas decisões. Se ele a escolheu, a preservou, a formou e antecipou os méritos de Jesus na pessoa de Nossa Senhora, ele não vai mudar a conduta dele ao longo dos séculos. Então, é por isso que São Luís nos diz: se Jesus ainda é pouco conhecido por nós, é porque nós conhecemos pouco Nossa Senhora. Porque no momento em que a conhecermos melhor, consequentemente estaremos conhecendo melhor a Jesus Cristo. E aí, então, a gente começa os dois artigos apresentados aqui neste capítulo. O primeiro artigo do capítulo vai apresentar os princípios da consagração. Que princípios são esses? O primeiro princípio, Deus quis servir-se de Nossa Senhora na encarnação do Verbo, que é uma pergunta muito frequente, né? Por que Deus, que é Deus, que Jesus poderia ter vindo ao mundo de tantas maneiras, por que ele escolheu Nossa Senhora? Por que Jesus se encarnou? Ele já poderia vir triunfante, glorioso, mas ele escolheu o caminho da humanidade, da encarnação, né? Da humilhação, da humildade, até o martírio, para poder realizar a vontade do Pai. E aí é isso que São Luís vai explicar, que esse é o primeiro princípio. Deus quis se utilizar de Nossa Senhora na encarnação do Verbo. E aí, então, no número 16, ele vai dizer: só Maria mereceu e alcançou graça diante de Deus. Né? O anjo Gabriel, quando se anuncia a Nossa Senhora, o que ele vai dizer? Ave cheia de graça. Então, Maria representa ali a plenitude da graça de Deus, a começar por ela ser imaculada, né? Sem a mancha do pecado original. Porque o mundo era indigno, de Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela.
Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Então, como todos nós éramos indignos, o que Deus faz? Né? São Paulo vai nos dizer, onde superabunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, Deus se utiliza da pureza de Nossa Senhora para que a graça superabundante de Jesus Cristo e da salvação cheguem até nós. E aí entramos então no segundo princípio proposto. Qual é esse princípio? Deus quer servir-se de Maria para a santificação das almas. Aqui nesse princípio, então, o que São Luís quer destacar? Ele quer destacar que Deus, ao desejar a presença de Nossa Senhora na encarnação, consequentemente, ele já apontou a missão dela nesse processo de salvação, porque aí Nossa Senhora se torna um papel-chave no processo de santificação das almas. E é o que ele está dizendo nesse princípio. Deus quer, no presente, né? Deus quer se servir de Nossa Senhora para a santificação das almas. E aí, nesse princípio, o que ele vai falar resumidamente? Ele vai destacar que a ação de Deus, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é contínua na história. Deus age o tempo todo na história, o tempo todo Deus quer salvar seus filhos. E se a encarnação foi esse cume, a plenitude dos tempos, né? Esse ponto alto da história da salvação, ao longo dos séculos, até a vinda gloriosa de Jesus, Maria fará parte da história da salvação, não tem outro caminho. E aí ele vai nos dizer o seguinte, que Deus comunicou antecipadamente esses méritos da salvação. Ele, então, capacita Nossa Senhora com todos os méritos que Jesus alcançou com a sua crucificação, morte e ressurreição. Então, no número 24, São Luís vai dizer o seguinte, Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui as suas graças. Então, aqui a gente precisa entender, se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo místico, se Maria é a mãe da cabeça, consequentemente ela tem que ser a mãe do corpo místico. Não existe corpo sem cabeça e nem cabeça sem corpo, né? Se Jesus é a cabeça da igreja e existe esse corpo místico que somos todos nós, igreja viva, Maria, sendo mãe de Jesus, que é a cabeça, automaticamente ela tem que ser a mãe do corpo para que haja essa sinergia entre cabeça e corpo, essa comunhão entre a cabeça e o corpo. E aí, então vai dizer isso, que Maria alcançou os méritos todos antecipados, né, da vida de Jesus, da sua encarnação, e é por meio dela que ele irá dispensar essas graças à humanidade. E aí ele vai dizer no número 25, Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. E dom nenhum é concedido aos homens, que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tenhamos tudo pelas mãos de Maria. Então não existe graça sobre a terra que não passe pelas mãos de Nossa Senhora, porque Deus assim o quer. Ele quer que sejamos formados no Espírito Santo, na humildade, em todas as virtudes nas quais Nossa Senhora recebeu e foi formada, que nós também passemos por essa, alcancemos estas graças pelas mãos de Nossa Senhora. Então, aí ele vai mostrar aqui, né, que mesmo no céu, após a assunção de Nossa Senhora, Jesus continua sendo filho de Maria. Ele deixa claro a todo tempo a diferença de Deus Criador para Nossa Senhora criatura, mas que mesmo no céu a ordem da graça continua. Maria continua a ser mãe de Jesus, não lhe dando ordens como uma mãe faria na terra, mas ela continua a ser mãe na ordem espiritual da graça. E que, inclusive, né, ela não pede nada que não seja da vontade de Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, Maria está infinitamente abaixo de seu filho que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre dá a seu filho.
Maria não pede, não quer e não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Então, ele vai mostrar essa relação de Nossa Senhora com Jesus, né? Essa íntima comunhão, essa intimidade que Nossa Senhora tem com Jesus. Então, aí continuando esse princípio, São Luís vai destacar algumas das funções que Nossa Senhora tem no céu dentro desse plano da salvação. Então, ele vai dizer que ela é a rainha dos anjos, que ela dá ordem aos anjos, que ela tem a missão de ocupar os tronos vagos deixados pelos réprobos. Aí ele vai falar novamente da questão da relação natural, né? Que toda geração natural existe um pai e uma mãe. Então, se Deus é o pai, Maria, consequentemente, é a mãe. E se a mãe gera a cabeça, a mãe tem que gerar o corpo, porque senão seria uma anomalia. E aí ele vai destacando, então, ao longo desse princípio, esses pontos de Nossa Senhora. E aí no número 34, então, deste princípio ainda, ele vai destacar o seguinte, que é a vontade do Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. Minha bem-amada e minha esposa, lancem em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos. Que é então aí a missão que Nossa Senhora recebe do seu amado esposo, o Divino Espírito Santo, que ela gere nos eleitos as virtudes que ela recebeu dele, as graças que ela recebeu dele. Porque assim, de graça em graça, de virtude em virtude, quanto mais nos assemelharmos a Nossa Senhora, mais o Espírito Santo agirá naquela alma e maior será a comunhão da alma com Jesus. E aí é o que ele vai falar no número 36. Quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-lhe abundantemente na medida que lhe concede sua esposa. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável Maria Santíssima. Então, eis aí uma das principais missões que Nossa Senhora recebeu da Santíssima Trindade. Não só encarnar o Verbo, mas como formar nas almas esta união com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que santifica. Sem a graça santificante que recebemos do Espírito Santo, nós não combatemos o pecado, nós não mudamos de vida, nós não conseguimos avançar e sermos homens e mulheres novos. E só faremos isso à medida que tivermos a nossa alma mais conformada possível à imagem de Nossa Senhora. Pois quanto mais nos assemelharmos a Nossa Senhora, maior será a nossa comunhão com o Espírito Santo e, consequentemente, com Jesus Cristo. Então, é isso que São Luís vai nos apresentar nesse princípio. E aí nós entramos no artigo 2º, que são as consequências da consagração. A primeira consequência é que a Maria é a rainha dos corações. E aí, nessa primeira consequência, que São Luís vai nos destacar? A graça que lhe deu autoridade sobre o único filho natural de Deus foi concedida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, que seria pouco, mas também quanto à alma. Então, aqui o que São Luís quer nos mostrar? Que se Maria é a rainha dos corações e ela recebeu de Deus essa graça sobrenatural, esta autoridade de ter este controle sobre Jesus, esse controle entre aspas, ela também o terá dos filhos adotivos. A partir do momento que Jesus, aos pés da cruz, entrega a humanidade a Nossa Senhora para que ela seja a nossa mãe espiritual, ela passa a ter autoridade sobre nós como uma mãe tem para com um filho. Então, essa graça permanece. Da mesma graça que ela recebeu de Jesus, ela retransmite nessa relação espiritual com cada um de nós. Então, a Maria é rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista, sempre mostrando a diferença de que Jesus é Deus e Maria é criatura.
E se o reino de Deus está no nosso meio, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, que é a sua alma. Porque Maria é a alma máter, é a mãe do escondimento, a mãe, né, que vive ali no oculto, ela trabalha naquilo que ninguém vê. O trabalho de Nossa Senhora, ele é muito silencioso, né? Enquanto a ação do maligno é uma coisa muito retumbante, cheia de fogos de artifício, de muito barulho, a ação de Nossa Senhora é oculta, é silenciosa, ela vai transformando os corações, ela fala lá bem no nosso íntimo, e a gente tem que se silenciar para poder escutar a voz dela, né? Porque, como nós falamos, esse processo de consagração é uma batalha espiritual. No momento que eu decido me conformar à imagem de Nossa Senhora, às suas virtudes, os seus méritos, me assemelhar a ela, né? Tê-la como um espelho, eu travo uma batalha. Se ela é totalmente pura, concebida sem pecado, eu travo uma batalha automaticamente contra o pecado. E aí é onde a gente tem que lutar e alcançar, contar com a graça santificante do Espírito Santo, para perseverar nesse caminho de conversão e de santificação, que é diário, é um caminho diário, é todo dia a gente, né, abnegar daquilo que a gente sabe que não é correto, daquilo que faz mal para a nossa alma. Então, a ação de Nossa Senhora é uma ação oculta, é uma ação interior. E aí é por isso que Nossa Senhora é considerada, então, a rainha dos corações. Porque se o reino de Jesus é um reino onipotente e já por conquista, por mérito de Jesus, o de Nossa Senhora é aquele reino de escondimento. Ela vai agir no silêncio, ela vai agir dentro da alma e dentro do coração de cada filho que se consagra e que se entrega nas mãos dela, para que ela possa ir moldando cada um, porque ela nos conhece da mesma forma que Jesus nos conhece. Ela recebeu, Jesus outorgou a ela todos esses poderes e esses méritos que ele mesmo tem. E aí ela usa tudo em favor da salvação das almas, porque essa é a missão que ela recebeu. Deus quer servir-se dela para santificar as almas. Então ela consegue enxergar em cada um de nós aquilo que precisamos mudar. Então é assim, se às vezes é um vício, se às vezes é uma mania, né? Se às vezes eu tenho uma dureza de coração, se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu sou orgulhosa, se eu sou vaidosa, ou se eu tenho uma baixa estima, aonde ali precisa de uma harmonia, de uma reorganização, é ali que Nossa Senhora vai agir. E ela age sempre de dentro para fora. A gente vai sendo transformado de dentro para fora. Então essa é a primeira consequência. Nossa Senhora é a rainha dos corações. A segunda consequência apresentada no parágrafo 39 é o seguinte: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último, que é Jesus Cristo. Se o próprio Deus escolheu Nossa Senhora para ser esse intermédio, essa ponte para que Jesus chegasse até nós, na mão inversa, nós, criaturas pecaminosas, impuras, precisamos passar também por essa ponte, por esse intermédio puro para chegar até Deus. Então é isso que ele vai dizer, que essa é a segunda consequência, né? A Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, porque Deus não precisava dela, ele apenas quis servir-se dela. Devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu fim último, que é a união com Deus, né? A salvação, aí a coroa da glória. E aí, dentro dessa segunda consequência, São Luís vai destacar o seguinte: a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e é um sinal infalível de condenação. Quem não tem estima e amor à Santíssima Virgem. Então, o que ele vai dizer aqui? Aquelas pessoas que falam mal de Nossa Senhora, que a desprezam, que a tratam como uma qualquer, né? Essas pessoas que demonstram ter alguma indiferença à Nossa Senhora, isso já é um sinal de condenação. Isso é um sinal de que aquela alma não está em união com Deus. Por quê? O que ele falou na consequência anterior, lá no princípio anterior? Se Maria é a mãe da cabeça e é a mãe do corpo, aqueles que não a têm como mãe não podem ter uma união com a cabeça, que é Jesus.
né? Aqueles que maltratam, que são indiferentes a Nossa Senhora, que tem, vamos dizer, uma aversão a ela, que a tratam como uma qualquer, que acham que ela é super venerada, que ela não merece a veneração que tem. Esses não podem dizer que são filhos de Deus, porque se eles não têm Maria como mãe, eles não podem ter Deus como pai. Então é isso que ele vai dizer, que esta devoção ela é necessária para que a gente alcance a salvação, porque Deus quer se servir de Nossa Senhora. E aí ele vai dizer que ser devoto da Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que ele quer salvar. Isso está aí no número do parágrafo 41. Então, o que é importante a gente destacar desse ponto, inclusive, né? Ser devoto da Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que ele quer salvar. Então, você aí, meu irmão, minha irmã, que se decidiu se consagrar, você que recebeu esse convite de alguém que está aí no nosso grupo, está participando aqui no nosso canal, saiba que isso é uma graça imensa que Deus está te dando, porque ele quer te salvar. Se você está tendo acesso a esse conteúdo, se você está tendo acesso a esse livrinho aqui, que é um transformador de vidas, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, uma consagração bem feita, vocês vão ver que graça que alcança para a alma, né? Então isso é um sinal de felicidade. Você que está aqui no canal, está fazendo a formação, isso é um sinal de que Deus quer te salvar. Abrace esta oportunidade, porque isso aqui é muito especial, o que Deus nos concede através dessa nossa consagração à Nossa Senhora, porque por ela ele opera milagres e transformações num tempo muito menor do que nós alcançaríamos pelos nossos próprios méritos, porque aquele se usa dos méritos de Nossa Senhora para que cada um de nós possa receber as graças necessárias para a sua conversão e a sua santificação. E o segundo ponto que ele vai destacar nesta segunda consequência é o seguinte: a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam a graça por intermédio de Maria, e é por meio dela que acharão graça todos ainda que hão de vir. Então ele mostra que não tem outro caminho. Se a gente quer se santificar, se a gente quer realmente ter uma vida de conversão, de santificação, a gente passa pelas mãos de Nossa Senhora. Esse vai ser o caminho mais curto, mais fácil, mais suave e mais doce para a gente chegar até o céu. É na escola de Maria, né? Porque aí Maria vai nos moldar, vai nos ensinar, vai nos formar em tudo aquilo que nós precisamos mudar para que possamos assim alcançar a graça da salvação. E aí no terceiro ponto ele vai dizer: a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nestes últimos tempos. E aí é engraçado a gente ver, né, que o livrinho foi escrito em 1712 e São Luís aqui já falava nessa expressão últimos tempos. A gente sempre tem que estar preparado, né? Cada dia que nós vivemos é um kairos, é um tempo de graça que Deus nos concede, é um tempo de conversão e de santificação. Mas o nosso mundo, a gente vê que a cada dia, né, são tantas notícias estranhas, tantos acontecimentos que nos assustam, que a gente sempre pensa que os últimos tempos estão de fato chegando, né? Então, a gente sempre tem que estar preparado, porque é aquela coisa, se Jesus não vier, nós vamos ao encontro dele, isso é fato. Não sei que dia que Jesus vai voltar. Ele vai voltar um dia, é o que nós cremos. A nossa igreja, né, a nossa fé professa isso. Jesus há de voltar uma segunda vez na glória. O dia não importa. O que importa é que nós estejamos preparados para recebê-lo. Porque se ele não voltar primeiro, nós iremos primeiro ao encontro dele. Então, de toda forma, nós precisamos estar preparados para esse encontro. E é o que São Luís vai destacar aqui, que nos últimos tempos o papel de Maria vai ser essencial, porque ela vai, pelos méritos dela, alcançar graças que não seriam possíveis à humanidade, simplesmente pelos méritos próprios da humanidade.
Então ele vai dizer, por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por meio dela que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, mas na segunda vinda de Jesus, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido. Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria a obra-prima de suas mãos. Porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, se colocou abaixo do pó, obtendo de Deus assim os seus méritos. Porque, sendo a obra-prima de suas mãos, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, ele quer que por ela os viventes o louvem e o glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede a justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo também o seja. Pois que ela é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. E por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e em graça. Em misericórdia para reconduzir os pobres pecadores e desviados, para que se convertam e voltem ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus e em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, ele vai destacar essa importância do papel de Nossa Senhora na conversão das almas, na salvação das almas. Que quanto mais a conhecermos, mais estaremos conhecendo Jesus e mais glória estaremos dando a Nossa Senhora. Porque é o que, como ele falou, Jesus Cristo nos submeteu maior glória ao Pai, sendo submisso a Nossa Senhora durante 30 anos. Da mesma forma, quanto mais submissos nós formos a Nossa Senhora, maior glória estaremos dando a Deus pela nossa humildade, pela nossa obediência, pelo nosso desejo de nos parecermos com ela. E aí, finalizando esse tópico, nós temos aqui, então, São Luís vai dar um destaque a essa questão da batalha espiritual. Ele vai dizer que uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, que é a inimizade entre Nossa Senhora e Satanás. Então, a gente vai ver lá no capítulo do Gênesis que quando há o pecado original, Deus ali já coloca essa inimizade entre a mulher e entre a serpente. E depois a gente vai ver a mesma coisa em Apocalipse 12. Então aí São Luís vai destacar, por isso é que Nossa Senhora é tão urgente nos últimos tempos, porque quanto maior for a ação do maligno no mundo e maior forem os números de pecado, maior será a ação de Nossa Senhora, porque o tempo será reduzido para que as pessoas se convertam. E aí, então, no número 52, ele vai destacar essa questão, esse papel principal de Nossa Senhora na batalha espiritual. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não há só de durar, mas aumentar até o fim, que é a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios. O que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela sua obediência. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus,
salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Então, nesta inimizade já definida lá, já desde o pecado original, é o papel de Maria fundamental nessa batalha espiritual e na derrota definitiva de Satanás e seus anjos sequazes, né? Então, ele vai falar disso e o último tópico do capítulo é que São Luís vai destacar, então, esses servos de Nossa Senhora. Se Maria, então, a comandante do exército espiritual que realiza essa batalha e derrota Satanás, todos os seus servos são chamados a ser esses apóstolos da última hora. Apóstolos que aceitam ser comandados por esta general, por esta rainha. E aí ele vai destacar, então, o papel de cada consagrado, né? Se o livro é este roteiro para sabermos como nos consagrar e nos tornarmos consagrados de Maria, ele destaca aqui então que cada consagrado passa a ser esse apóstolo de última hora, que se preocupa com a conversão, a santificação e a salvação do outro, pois ele, fazendo a experiência de ser conduzido, de ser formado por Nossa Senhora, ele também conduzirá outros a fazer a mesma experiência, porque reconhecerão que este é o caminho mais curto, mais fácil, mais doce, mais seguro, e se entregando a Jesus sem restrições, se entregando a Nossa Senhora sem restrições, estarão se entregando a Jesus também sem restrições. E aí ele vai dizer, mas quem são esses, né? São esses que se submeteram à escola de Nossa Senhora. E aí ele vai terminar o capítulo no número 59 dizendo, sabemos, enfim, que os apóstolos dos últimos tempos serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria, e em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Que é um resuminho aí da escola de Nossa Senhora, né? Que ela vai ter essa missão de nos formar, de nos preparar, de nos ir convertendo para que a gente, se assemelhando a ela, a gente agrade a Deus e aí tenha uma maior intimidade com Jesus através aí do Espírito Santo, né? Então, assim, o São Luís vai terminar esse capítulo aí no número 59, falando justamente dos apóstolos dos últimos tempos, que são cada consagrado e cada consagrado. Então, pessoal, é isso. A nossa meditação hoje, reflexão do capítulo 1, termina aqui. Eu queria fazer esse apelo para vocês, né? Vocês que estão aqui conosco nessa oportunidade de preparação para a consagração, abracem essa oportunidade com todas as forças que vocês tiverem. Isso é uma graça de Deus para cada um de vocês. Se dediquem, façam com zelo, com muita devoção mesmo, com responsabilidade, porque a consagração é de fato um marco na vida espiritual de cada um e vocês vão ver a mudança que ela opera em cada um de vocês. Então se dediquem agora, leiam o tratado, participem aqui das aulas conosco, porque fazendo bem feito, a consagração traz benefícios incomensuráveis para a alma, tá? Então eu quero fazer esse apelo aí para vocês. Então deixem aqui os nossos aí nos comentários, né, se vocês tiveram alguma dúvida desse primeiro capítulo. Eu queria pedir para vocês hoje que vocês deixem aí nos comentários, quem assistiu até o final, deixa aí #AlmaMater pra gente meditar um pouquinho nessa missão de Nossa Senhora, ela que é a rainha dos corações, né, a mãe do escondimento, ela que age aí no silêncio, ela age no interior de cada um de nós. Vamos comentar aí, quem assistiu até o final esse vídeo, comenta aí pra gente, Alma Mater, combinado? E se inscrevam aqui no canal, você que ainda não se inscreveu, compartilhe o nosso vídeo, dê um like, porque isso ajuda a gente a atingir outras pessoas também, que estão buscando pela consagração aqui no YouTube. Nosso canal é pequenininho, então qualquer ajuda que você nos der, curtindo o vídeo e se inscrevendo, faz a gente atingir um número maior de pessoas, tá bom? E a gente, então, o nosso próximo encontro será na segunda-feira, dia 19. Leiam, então, aí o capítulo 2, para que na segunda-feira, vocês já tendo lido, a gente possa meditar juntos o próximo passo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Nós vamos rezar uma Salve Rainha para terminar esse momento.
em agradecimento já a Nossa Senhora, Nossa Rainha, e para que ela continue a nos conduzir e a nos formar nessa nossa caminhada aqui rumo à consagração. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus e até semana que vem na segunda-feira. Um grande abraço. Salve Maria.